Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Somos agradecidos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui, através dessa rede social, compartilhando com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Que seja uma noite abençoada, que seja uma noite agradável, que tenhamos a oportunidade de meditarmos um pouco naquilo que Deus tem para a nossa vida nesta noite. Que eu possa ser um veículo, um instrumento de bênção, de paz, de ânimo, de harmonia, para que as nossas vidas sejam abençoadas. Amém? Então oremos ao Senhor. Nosso Deus e eterno Pai, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, para que tudo que seja feito aqui, Senhor, nesta hora, seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Que nós, Senhor, possamos entrar, ó Deus, nas águas purificadoras do Teu santo e glorioso Espírito, e Tu possas nos dar, Senhor, uma palavra de vida, uma palavra de paz, uma palavra de sabedoria, aonde tão somente e unicamente o Teu nome seja glorificado. Amém? Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus colocou uma palavra no nosso coração que está no livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. No versículo 3. Versículo 3 de Gênesis. Você que tem a sua Bíblia, se quiser abrir, amém? Ou então acompanhe a leitura. Disse mais Abrão: a mim não me tem dado filhos, de modo que um nascido na minha casa será meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor Deus: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes de alguma forma contar. Então lhes disse: assim será a tua descendência. Creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Amém? Então, temos aqui, meus amados irmãos, o relacionamento de Deus com Abraão, de Abraão com Deus. Abraão é considerado, o pai da fé. O pai da fé. Praticamente o início da nossa fé em Deus. E nós somos agradecidos pela vida de Abraão, porque Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós somos abençoados por conta da fé que Abraão depositou em Deus. E nós glorificamos o nome do Senhor por conta disso. Deus deu uma promessa para Abraão, Mandou que ele saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse para uma outra terra. E ali disse que ia fazê-lo prosperar, florescer, multiplicar. E a sua esposa, Sarai, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E então, como era costume naquela época, quem herdava tudo de um casal que não podia ter filhos era o empregado que tomava conta de todos os bens do seu senhor. Esse empregado, ele era nascido naquela casa, empregado que nascia naquela casa. Então depois, caso o seu senhor, a sua senhora não tivesse filho, ele então herdava todos os bens.
E Abraão, né, ainda era Abrão, né, ele chega para Deus e diz que o seu servo é que ia herdar tudo porque ele não tinha filhos. E Deus então faz uma promessa para ele que das entranhas dele, ele teria filhos e da família dele se tornaria uma grande nação, como não se pode contar as estrelas do céu, também não se poderia contar, né, os descendentes de Abraão. Quer dizer, Deus não estava dizendo para Abraão que a sua descendência seria do mesmo número das estrelas do céu. Não, mas fez apenas uma comparação. Ou seja, da mesma forma que não se pode contar, né, as estrelas do céu, que estão no céu, porque são bilhões, bilhões e bilhões de estrelas, né, também não se poderia contar os descendentes que sairiam, né, da genealogia, os descendentes de Abraão, de Abrão ainda, né, e Sarai, que depois seria Sara. Então, essa foi a promessa de Deus para Abraão. E Abraão, ele creu, ele acreditou, né? A Bíblia diz, creu Abraão no Senhor. Ou seja, Abraão creu nesta palavra. Deus o levou para fora e mostrou todo o exército dos céus, né? E mostrou para ele e disse o que iria acontecer com a vida dele. E ele creu. E a Bíblia diz, isso lhe foi imputado como justiça, como uma coisa correta, perfeita, um pacto, né, na vida de Abraão. Ora, só que o tempo, né, o tempo, ele é um elemento da vida que muitas das vezes, né, ele pode ser usado de maneira positiva, mas às vezes também pode ser usado de maneira negativa. Por quê? Porque nós temos, como seres humanos, uma série de considerações, uma série de situações que nós devemos considerar. Por exemplo, a questão da ansiedade, a questão da preocupação, a questão da capacidade maior ou menor de esperar, né? A capacitação que nós temos de sermos levados em alguma circunstância a perder, né, ou diminuir um pouco a nossa confiança, a nossa esperança. Por causa de alguma circunstância da vida, nós também podemos nos distrair, né? E nessa distração, perder o nosso foco, perder o nosso objetivo, perder, né, a nossa firmeza. Foi isso que aconteceu com Eva lá no paraíso, né? Deus deu uma ordem para o casal. E quando a serpente veio e fala com Eva, não foi assim que Deus disse? Então, falou para ela uma meia-verdade. Uma meia-verdade. E uma meia-verdade não é uma verdade. Né? Então, ela se deixou encantar. Ela acabou sendo iludida, né, por aquela palavra quase que parecida. Então, naquele momento, né, ela estava frágil, né, ficou fragilizada e acabou cometendo um erro fatal. Né? Então, nós vemos aqui uma situação em que Deus, né, ele faz uma promessa para Abraão e Abraão crê na promessa. Mas olha que coisa interessante, né? Quando nós terminamos o capítulo, nós lemos o capítulo 15
de Gênesis 15, verso 3, 4, 5 e 6, né? Capítulo 15, verso 3, 4, 5 e 6. Agora, vamos ver o primeiro versículo do capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse, pois, Sarai a Abrão: o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Veja que coisa interessante, né? O pai da fé, aquele que creu, né? Aquele que creu na palavra do Senhor, e lhe foi imputado isso como justiça, né? Como perfeita aliança de recebimento da bênção de Deus, né? Passa algum tempo e a sua esposa, Sarai, chega para ele e diz: olha, o Senhor tem me impedido de ter filhos, mas eu tenho aqui a minha serva, né? A minha dama de companhia e tal, aquela pessoa que cuida de mim, me ajuda e tal, me ajuda a lavar os cabelos, a pentear, a me arrumar, né? Então, eu vou dar ela para você e você vai ter filho com ela. E o filho dela vai ser como se fosse meu filho, porque sou eu que estou te dando, né? Então, isso era até, de uma certa forma, um costume naquela época, né? E a Bíblia diz que Abrão ouviu a voz de Sarai. Ouviu e atendeu. Ouviu e atendeu, né? Então, muitas das vezes, né, a pressão da vida, né, os momentos que nós estamos passando, às vezes nos leva, né, a tomar determinadas atitudes que não deveríamos tomar, né, pelo fato de que temos uma promessa de Deus, mas ela não chegou, mas ainda não aconteceu, né, e tal, e aí nós perdemos, né, aquele vínculo, aquela ligação, aquela aliança, né, e tal, e muitas das vezes por essas circunstâncias humanas, né, nós deixamos nos levar, né, e às vezes cometemos determinados erros que não deveríamos tomar. Quando Eva comeu a maçã e foi dar para Adão, Adão não devia ter comido a maçã. Se é que era uma maçã, né? Estou falando aqui, a gente nunca sabe, né? Inventar negócio de maçã, mas o fruto, né? O tal. Vamos dizer que foi a maçã. Ela comeu a maçã e deu para Adão. Adão não devia ter comido. Por quê? Porque ele devia ter se lembrado, né, das promessas, da palavra, daquilo que Deus havia falado. Ele tinha todas as condições de chegar e dizer para ela não. Mas ele atendeu. Ele ouviu a voz de Eva. Ouviu e atendeu. E acabou comendo também daquele fruto, né? Que era o fruto proibido. Então, aqui, novamente, né? Centenas, talvez milhares de anos depois, aconteceu também a mesma coisa. Abrão recebe a promessa, Deus diz que fará dele uma grande nação, né? E ele creu nessa promessa, mas passa algum tempo, Sarai
sua esposa chega e diz para ele, olha, você, né, e tal, não posso ter filho, não sei o quê, mas eu vou te dar a minha serva, a minha empregada, tal, a minha governanta, e você vai manter relações sexuais com ela e você vai ter um filho. E esse filho vai ser como se fosse meu. Vai ser como se fosse meu, né? O que Abraão devia ter dito para ela? Abraão devia ter se lembrado da promessa. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso. Por quê? Porque eu estou esperando uma promessa. Eu já falei com você o que Deus falou comigo. Com certeza, Sara ouviu de Abrão, né, a promessa que Deus fez aqui no capítulo 15, no versículo 4, né? Ao que lhe veio a palavra do Senhor, este homem não será teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Gênesis 15, verso 4. Com certeza, Abrão foi e falou com Sarai a respeito dessa promessa, né? E eles estavam esperando aquela promessa. Eu não sei quanto tempo demorou, né? Não sei, né? O tempo de Deus, muitas das vezes, não é o nosso tempo. Às vezes nós ficamos aflitos num mundo tão corrido como o nosso, né? Tudo é online, tudo se faz, se resolve, se fala, se abre, se fecha, se perde, se ganha, tudo numa fração de segundos, né? Então, esperar hoje, ter tempo para tudo se tornou até uma coisa grave, né? Uma coisa de grande dificuldade, porque tudo é muito rápido, né? Tudo é muito rápido. Você se lembra antigamente, né? Quando eu queria falar com meus parentes lá no interior da Bahia, e eu mandava uma carta, né? Depois, porque em muitas casas lá não tinha telefone, né? Não tinha telefone, aí tinha que mandar uma carta, demorava não sei quantos dias, né? Depois o telefone, aí quando a gente ligava, a ligação caía, aí tinha que ligar de novo, né? Hoje, numa fração de segundo, você fala com todo mundo, né? Você fala com todo mundo, numa fração de segundos. Então, Abrão falou com Sarai, olha, Deus prometeu que das minhas entranhas, né, seria feita uma grande nação, de tal forma que, da mesma forma como eu não posso contar as estrelas que estão no céu, eu também não posso contar a minha descendência. E ela estava esperando. Mas veja, no capítulo 16, no versículo 1, como nós lemos aqui, né, ela muda completamente a sua posição. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Disse, pois, Sarai a Abrão, no versículo 2, estamos repetindo aqui, né? O Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, então, a minha serva, pois porventura terei filhos dela. E o que aconteceu de pior? Porque ela podia ter tentado, né? Ela podia estar fragilizada, ela podia estar ansiosa, ela podia estar desesperançosa, ela podia estar com a sua autoestima, com a sua confiança um pouco baixa, né? Mas o pai da fé, Abrão, né? Ele, a Bíblia diz, e ouviu Abrão a voz de Sarai. Ouviu. Ele podia ter só ouvido, mas a Bíblia diz que ele ouviu e atendeu. E manteve relações sexuais com a serva de Sarai, Agar.
né? E dessa relação nasceu uma criança, nasceu Ismael, que hoje, até hoje, né? Ismael é considerado o pai dos árabes, né? Dos árabes. Até hoje nós vemos os problemas, milhares de anos depois, né? Nós vemos até hoje os problemas que adviram, né? Que vieram por conta, né? De Abrão ter ouvido a voz e atendido, né? O pedido de Sarai, de ter um filho com a sua serva. E nasce então um menino, Ismael, que é o pai, né, dos árabes. Vejam que nós, né, nós precisamos ter cuidado, né, ter cuidado com a nossa vida. Nós precisamos, né, aprender a depositar mais a nossa confiança em Deus, a nossa esperança em Deus. Mesmo que demore um pouco, mesmo que não aconteça no tempo, no jeito, da maneira como nós estamos esperando, aguardando, o que eu e você temos que saber é que, olha, as promessas de Deus não falham. Não falham. O que Deus prometeu vai se cumprir. Move-se os céus, a terra, o que for, a palavra de Deus lançada sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã, vai se cumprir. E olha, eu posso garantir para você, não tem um servo, uma serva de Deus sobre a face da terra que sobre ele, sobre ela, não tenha promessa. Tem promessa. Tem promessa. E essas promessas, elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir. Pode demorar um mês, pode demorar um ano, pode demorar 30 anos. Pode demorar o tempo que for. Entende? Mas vai se cumprir. Eu me lembro, né? De uma das maiores artistas, né, do nosso cinema brasileiro, né? A atriz chamada Darlene Glória. Darlene Glória, quando você ouve o testemunho, né, dessa serva de Deus, então, não foi 3 dias, não foi 3 meses, não foi 3 anos. A mãe dela orou por mais de 30 anos. 30 anos. Por Darlene Glória. E Darlene Glória, depois de mais de 30 anos, quando estava com a sua vida acabada, quando estava com a sua vida destruída, quando o inimigo das nossas almas, né, tinha já colocado como se fosse um ponto final para acabar com a vida dela. Entende? Deus vem e cumpre a promessa na vida de Darlene Glória. E ela entrega o seu coração, ela entrega a sua vida a Jesus. E Deus fez algo fantástico, fez algo maravilhoso na vida daquela mulher, Darlene Glória, né? Algo maravilhoso. Levantou como missionária no nosso Brasil, entende? Né? Os mais novos hoje não tem uma dificuldade para concatenar esse nome, né? Mas nós que somos mais um pouco antigos, da década de 70, 80, a gente conhece bem quem foi Darlene Glória. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né, para que a promessa a gente nunca perde. Porque o que Deus promete, cumpre. Entende? Então, Deus não retirou a promessa de Abraão. Não retirou. Deus disse que ele, através dele, seria uma grande nação, das suas entranhas. Deus não tirou
Agora, ele, né? Ele, o pai da fé, não devia ter ouvido a sua esposa, né? Poderia ter evitado muita coisa. E isso é um alerta para mim e para você, porque no Antigo Testamento, né, nós temos uma série de experiências que Deus permite que nós vejamos, que nós leiamos, que nós tenhamos contato com os acertos, com os erros, com as consequências de tudo que nós fazemos, de tudo que eles fizeram. Para quê? Para que eu e você tenhamos a devida noção, né? Que tenhamos as condições de avaliar as consequências daquilo que eu faço, daquilo que eu falo, né? Entende? Então, é muito importante, né, que nós saibamos esperar, saibamos aguardar e saibamos medir muito bem, né, as consequências, né, daquilo que nós fazemos, das decisões que nós tomamos, e muito mais quando nós sabemos que em determinada área ou em determinada situação, Deus já nos prometeu. Deus já nos prometeu. Deus já prometeu a bênção sobre a nossa vida. Então, né, que eu e você possamos ter cuidado, né, cuidado, não tomar nenhuma atitude quando nós estamos fragilizados. Às vezes nós estamos fortes, às vezes nós estamos frágeis, né? Entende? Eu acredito que Sarai, né, ela estava passando por um momento difícil. Ela sabia que Deus tinha promessa na vida dela, entende? Mas ela estava passando por um momento difícil, porque se ela não estivesse passando por um momento difícil, ela saberia esperar, ela saberia aguardar. Deus nunca chega depois, nem chega antes, né? Deus sempre chega no momento dele, não é no meu. Não é no meu. O meu momento é hoje. O meu momento é agora. Eu não quero esperar para amanhã. Eu não sei esperar. Eu não aguento esperar. E ainda o ser humano, ele tem uma situação, né, próprio da personalidade individual de cada pessoa. Tem pessoas que naturalmente são pacientes. Não é assim? E tem outras pessoas que naturalmente, da sua própria natureza, são impacientes. Impacientes? Então, é como se diz a lei da relatividade. Para uma pessoa que é paciente, né, ela pode esperar o tempo que for. Entendeu? Então, uma pessoa que é impaciente, ela está esperando 1 minuto, ela pensa que é 1 hora. Ela pensa que é 1 hora. Uma pessoa que é paciente, entendeu? Ela espera 1 hora, ela está esperando 1 hora, e para ela é como se fosse 1 minuto. Isso é da própria personalidade, né, da pessoa. Então Davi escreveu, né? Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência. Quer dizer, eu posso esperar de qualquer jeito. Eu posso esperar de qualquer maneira. Mas não vai ser bom. Porque no meio daquele momento foi o que aconteceu com Sarai. Sarai estava esperando a promessa de Deus, mas não estava esperando com paciência. Ela estava esperando sem paciência. Entendeu? Ela estava esperando sem paciência. Não estou querendo chamar a atenção dela, porque cada um é uma pessoa. Cada um é um ser humano. Nós nos conhecemos.
nós sabemos aonde nós somos mais fortes. Nós sabemos também aonde nós somos mais fracos. Nós sabemos, não é verdade? Não é verdade? Então, tem pessoas que sabem esperar, né? Às vezes é da cultura do povo, da cultura daquela família, da cultura daquela pessoa, né? E às vezes nós temos outras pessoas que são extremamente impacientes. Então, a forma de ser paciente ou impaciente na relação direta da promessa, né? Da promessa de Deus, então nós ficamos com dificuldades né? Para esperar, para aguardar, para continuar confiando, para continuar esperando, não é verdade? Então, essa luta, né? Essa luta interna, esse trabalho que tem dentro da nossa própria vida, né? Desses sentimentos, tal. Então, nós precisamos trabalhar bem isso. Para quê? Para que a gente não tome a frente, para que a gente não tome nenhuma atitude, né? Que possa vir a ter consequências, vamos dizer assim, desagradáveis, né? Que vão trazer problemas maiores para a nossa vida. Veja que a intenção de Sarai era fazer com que a sua serva, né, a sua empregada, tivesse um filho com seu marido, mas que o filho fosse dela. Como se fosse dela, porque ela que estava dando, né, a sua empregada. Mas, como se diz hoje, né? Hoje a gente fala assim, mas o tiro saiu pela culatra. Né? Saiu tudo errado. Saiu tudo errado. Por quê? Porque Agar, quando teve o filho, né, não só não permitiu que Sarai fosse considerada como mãe dele, mas ainda ficou debochando dela. Debochando dela. Entende? Quer dizer, a consequência não foi boa, né? Então, isso é uma experiência grandiosa que nós temos a oportunidade de ler. Não são pessoas comuns, né? Pode atingir a todos nós. Ninguém está imune. Ninguém é grandão, ninguém é forte, ninguém está preparado, não. A experiência que nós estamos vendo aqui, nada mais, nada menos, atinge o pai da fé. O pai da fé. Abraão atinge. Entende? Como se ele estivesse esquecendo da promessa que Deus fez para ele, e a Bíblia diz, e Abrão ouviu a voz de Sarai, sua esposa, e a atendeu. Né? Então, trocou as prioridades. Né? Trocou as prioridades. Então, é um bom exemplo para mim e para você, que nós devemos continuar aguardando no Senhor. Amém? As promessas de Deus cumprirem sobre a nossa vida. Você é um servo de Deus, você é uma serva do Senhor, então Deus tem promessa para a sua vida, Deus tem promessa para a sua família, Deus tem promessa para a sua casa. Amém? E ela vai se cumprir. Eu não posso garantir para você que vai ser hoje, que vai ser amanhã, que vai ser depois da manhã. Eu não sei. Eu não sei e creio e acredito que ninguém saiba, só o Senhor. Agora, o que eu creio é que aquilo que Deus promete, Deus cumpre.
aquilo que Deus promete, Ele não falha. E nós podemos aguardar no Senhor. Então, vamos aguardar, vamos ficar firme, não vamos abrir mão, não vamos nos deixar levar por nenhuma palavra, por nenhum pensamento. Ah, Deus está demorando, não sei o quê, eu não aguento mais e tal, tão próprio, tão natural da nossa condição humana, das ansiedades que surgem pelas problemáticas diversas que enfrentamos na vida, né? Mas eu digo para você e para mim, vamos, acima de tudo, aumentar a nossa confiança em Deus. Vamos aumentar cada vez mais a nossa esperança no Senhor. E você vai ver que, com certeza, né, Deus não vai deixar de cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém? Que é de você ter uma vida digna, de você ter uma vida abençoada, de você ter uma vida amparada pelo Senhor. Que Deus possa, nesta noite, fazer uma grande obra na sua vida. Que Deus possa fazer uma grande obra no seu coração. Aleluia! E eu creio que a vontade de Deus, né, é que o nosso coração esteja sempre aberto, esteja sempre pronto para receber de Deus tudo aquilo que o Senhor nos tem prometido. Amém? Então passarão os céus e a terra, mas a palavra que o Senhor Deus tem para você, ela não vai passar. Amém? Ela não vai passar. Então, tenha todo o cuidado, né, para ficar sempre na presença de Deus. Tenha todo o cuidado para viver uma vida com o Senhor e você vai ver que você não vai se arrepender. Amém? E não vai haver consequências que vão ser desagradáveis na sua vida. Mas o Deus de paz, o Deus de amor, sempre vai estar estendendo a mão sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, para que você tenha uma vida abençoada. Amém? Que Deus, pois, nos abençoe, que esta palavra possa trazer benefícios para a minha e para a sua vida, e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Oremos ao Senhor. Nosso Deus e eterno Pai, louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Senhor, ó Deus, por conta da nossa humanidade, ó Pai, muitas das vezes, Senhor, ficamos aflitos, ficamos ansiosos, às vezes, Senhor, chegamos até ao desespero. E aí então, Pai, falamos, tomamos atitudes, fazemos coisas, Senhor, ó Deus, que não eram para ser feitas, não eram. Nos antecipamos, Senhor, ó Deus, as Tuas promessas. Senhor, é como se nós não estivéssemos confiando, como se a gente não soubesse esperar. Mas tudo isso, Pai, é por conta da nossa humanidade, a nossa humanidade. Ó Pai, o salmista Davi, Teu filho, ele num dos salmos, ele disse para o Senhor, ele disse: Senhor, lembra-te que eu sou pó, lembra-te que eu sou pó, lembra, Senhor, da minha fragilidade. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que Tu não leve em conta, Senhor, esses momentos, né, em que muitas das vezes, Senhor, não aguardamos, não esperamos, não ficamos firmes, né, nas Tuas promessas. Que Tu possa, Senhor, apagar, se esquecer, não levar em consideração, ó Deus, e nos ajudar, Pai, para que nós possamos continuar firmes, resolutos, ó Deus, aguardando as Tuas promessas na nossa vida. Que o nome do Senhor seja glorificado,
a cada dia, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, eu queria também, gostaria, né, de, não é ensinar, né, mas gostaria de dividir com os irmãos uma pequena oração, né, que resume bem as nossas necessidades diárias, né, para que tenhamos uma vida, porque vivemos nesse mundo e sabemos que esse mundo está muito complicado. Então Deus colocou no nosso coração uma oração. Se você quiser, né, fazer essa oração, você pode fazer todo dia, pela manhã, ao iniciar o seu dia. Você fazer essa oração, uma oração simples. Você pode orar, você pode repassar essa oração. É muito simples. Diz assim: Senhor meu Deus, coloca na minha vida homens e mulheres para me abençoar. Afasta da minha vida todo homem, toda mulher que tentar me prejudicar. Fecha a boca do leão. Em nome de Jesus, amém. Pronto. É uma oração simples, né? Rápida, mas que engloba, né, toda a relação da humanidade e do espiritual também sobre a nossa vida. Amém? Então, todo dia pela manhã, ao começar o seu dia, faça essa oração. Faça essa oração para que você tenha um dia abençoado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, né? Que você tenha uma vida de paz, uma vida que você tenha o prazer de viver aquele dia em nome de Jesus. Então, eu estou aqui com o meu olhinho, né? Nós vamos orar, amém? Para que Deus possa cumprir as suas promessas, né, na nossa vida. Aleluia, na sua vida também. Então, se você tem um pouco de óleo ungido, você pode também fazer, senão você acompanhe. Amém? Então, eu vou fazer como se fosse um ato de fé, né? Ungir aqui a minha testa com azeite. É como se eu estivesse ungindo, né, a testa de todos vocês que estão nos assistindo agora ou depois. Vamos orar ao Senhor. Pai, ó Senhor, nós levantamos a nossa voz diante da Tua santa e gloriosa presença e te pedimos, Senhor, estende as Tuas mãos para operar milagres e maravilhas. Pai, opera agora, Senhor, ó Deus, na vida dos Teus filhos, salvando, curando, libertando, abençoando, Senhor. Ó Deus, ó Senhor, transforma a morte em vida, transforma a tristeza em alegria, transforma, Senhor, a falta em fartura. Ó Pai, ó Senhor, aqueles que estão separados, que sejam unidos agora. Aqueles que estão odiando, que passem a amar. Ó Deus, que agora, Senhor, nasça em cada vida, em cada coração, uma nova esperança, uma nova confiança. Aleluia! Que Tu possa tocar agora em cada vida, em cada coração. E que Tu possa, Senhor, ó Deus, falar, sussurrar aos ouvidos, ao espírito de cada um, ó Deus, nesse instante, e Tu possa, Senhor, glorificar o Teu nome. Ó Senhor, eu coloco cada vida que está nos assistindo agora ou depois em Tuas santas e gloriosas mãos. E, ó Deus, que as Tuas promessas se cumpram na vida de cada um dos Teus filhos. Oramos, agradecidos e confiados, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que o nome dele possa ser glorificado a cada dia mais. Aleluia? Então, não se esqueça da igreja, não se esqueça da casa do Senhor. Vá para a igreja, faça as suas orações,
leia a palavra, mantenha a comunhão com Deus, amém? Porque isto só fará bem para o seu coraçãozinho, para a sua alma, para que você possa ter sempre a presença de Deus viva, poderosa, eficaz na sua vida. Então, daqui a alguns instantes, talvez até amanhã, não sei, né? Esse vídeo também estará lá no YouTube, né? Igreja Batista Nova Filadélfia de Colégio. Se você quiser entrar lá, dar o seu like, né? Compartilhar, então tudo é para a honra e para a glória do santo nome do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida e que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Amém? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e, se Deus assim nos permitir, até terça-feira que vem, às 9 horas da noite, estaremos fazendo nova live.